O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar na cidade de Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que o temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que o temem o Senhor e trilham seus caminhos. Amados irmãos e irmãs, família em Deus, celebramos hoje, dentro da oitava do Natal, a grande festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. É bonito a gente perceber que o tempo do Natal, mesmo sendo um tempo bem pequeno, curto, ele nos ajuda a contemplar os personagens que, de certa forma, eram presentes na encarnação ou no nascimento de Jesus. Personagens estes que hoje estão nos nossos presépios. A gente olhava a contemplação dos pastores na noite de Natal e a alegria dos anjos ao anunciarem a glória de Deus, a encarnação do Verbo. Hoje, nós vamos contemplar Maria e José, que além de adorarem o Filho, também cuidaram, ampararam e protegeram o Filho, já que, desde o nascimento, Jesus foi perseguido e, na verdade, seria morto se José não tivesse ido com Maria e a criança para o Egito. Depois, no próximo fim de semana, quando celebrarmos a Epifania, também conhecido como Festa dos Reis, vamos contemplar a atitude dos magos do Oriente que vão oferecer a Jesus os presentes. Vejam, um tempo pequeno, mas que nos convida a perceber toda uma atitude de
contemplação e ao mesmo tempo de alegria diante do nascimento do Salvador, o Messias, o esperado Jesus. Vou começar pelo Evangelho para notarmos, na verdade, o quão importante é a figura de José para a igreja e, sobretudo, para seu filho Jesus. Quando a gente ouve o Evangelho de Lucas, a gente sempre vai entender todo esse momento de Natal no olhar de Maria. Lucas vai falar da Anunciação, de Maria visitando a prima. Lucas traz presente os sentimentos de Maria. Mateus, no entanto, o Evangelho desse ano, ele traz presente o Natal no olhar de José. A Anunciação é feita para José e todas as orientações são dadas para José. Vejam que então a gente ouve no Evangelho de hoje que logo após a visita dos sábios do Oriente, José sonha e o anjo vai comunicar-lhe que ele deve sair imediatamente de Belém e ir para o Egito. Lá ficar com Maria e Jesus até ele avisar. Por quê? Estamos num contexto que Herodes era o rei, e Herodes era alguém que se declarava Messias. Ele, inclusive, chegou a aumentar o templo de Jerusalém para cumprir as promessas de que o dia que o Messias viesse, um novo templo surgiria. Então, Herodes alegava a ele a condição messiânica, mesmo sabendo que ele era um rei fantoche. E um rei fantoche por quê? Porque no Império Romano, o único rei era César. Ele era, na verdade, como tantos outros reis, colocados em certas regiões para manter o povo submisso ao Império Romano. No entanto, Herodes era cego pelo poder, chegando a matar quase todos os filhos e a mulher, com medo de ser destronado. Este, então, vai perseguir para encontrar os meninos até 2 anos e matar todos, porque na visita dos sábios ao palácio, contaram para ele que havia nascido o Messias. Aí o anjo orienta José para que leve o filho e a esposa para o Egito. E quando Arquelau, o filho de Herodes, um dos poucos que restaram, estava no poder, mais uma vez José sonhou e o anjo disse: volte para Belém, pode voltar, porque Herodes morreu. Vejam que aqui, ao chegar em Belém, mais uma vez José sonha: não fique em Belém, vá para Nazaré. Nazaré é o lugar onde Jesus deve ser criado, e lá eles viveram por 30 anos, criando, cuidando e educando do filho. Aqui nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, José sonha por 3 vezes só no Evangelho de hoje. José é uma figura sumamente importante, porque ele sonha a vontade de Deus. Ele tem uma comunhão tão grande com Deus, que ele sonha as orientações divinas. E vejam, ele é aquele que cuida do corpo de Cristo. Por isso, hoje na igreja, ele é tido como patrono, o patriarca, porque ele cuida do corpo da igreja, que hoje somos nós. Ele cuida do corpo de Cristo, que hoje é a sua igreja. E por isso, a gente olha para José com tanto carinho, pelo cuidado, pelo amparo, e por ser aquele que assume com muita fidelidade e lealdade a sua condição de pai adotivo de Jesus. A gente olha para a cena do Evangelho, a gente pensa assim: família boa é família que não tem problema.
Muita gente pensa isso. Na verdade, muita gente também olha para a grama do vizinho e fala assim: eles são felizes, a grama deles é mais verde. Gente, não se engane. Problema, dificuldade, luta tem em todas as famílias. Nenhuma família é perfeita. No entanto, nós somos chamados a viver conforme os desígnios de Deus e a nos alimentarmos da luta e do desafio diário, crescendo e pedindo o cuidado e o zelo da Sagrada Família. Sagrada Família teve problema, teve que sair fugida para o Egito, sofreu. Imagine vocês uma mulher que acabou de ter filho, aquelas que são mães, tendo que andar, atravessar um deserto para chegar no Egito. Isso não é problema? É problema. Imagina José preocupado em proteger o filho para não ser morto. Isso é problema. Então, problema todo mundo tem. No entanto, sonhar o sonho de Deus é o grande diferencial da Sagrada Família de Nazaré. E aí eu diria que, na verdade, eles vão para o Egito por um único motivo. Jesus assume em tudo a história do povo de Deus. Onde o povo se escravizou? No Egito. Jesus fez o êxodo até lá. Como o povo se libertou caminhando do Egito à terra prometida, Jesus fez o mesmo caminho agora para dizer que em Jesus somos um novo povo de Deus e viveremos o êxodo da liberdade, de sabermos que o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, redireciona a história. Então, a gente entende no Evangelho de hoje o valor da família. E a família para a igreja é a célula importantíssima, é o ninho, é o lugar em que a pessoa vai crescer, é ali que vamos transmitir os valores, é o lugar de referência. E para a Igreja Católica é, sem dúvida nenhuma, a instituição mais importante que temos, porque são das nossas famílias que vão sair pessoas maduras, pessoas de valor e pessoas que sabem de fato viver bem a partir da lógica familiar. Além disso, além do Evangelho de hoje, nós temos a primeira leitura que vem nos alertar em relação ao quarto mandamento da lei de Deus. O livro do Eclesiástico, que é um livro sapiencial, que vai desenvolver em nós a sabedoria de Deus, ele vem dizer que honrar pai e mãe é fundamentalmente importante. Vai dizer assim: olha, se você quer ser uma pessoa que progrida, se você quer ter vida longa, se você quer ser ouvido na sua oração, honre pai e mãe. Porque se você não fizer isso, você vai ter, na verdade, que pagar caro por não ter cuidado daqueles que um dia cuidou de você. Então, honrar pai e mãe não é algo tão simples assim, é algo fundamental para nós, é algo essencial, é algo que vai nos conceder bênção. No Eclesiástico está escrito: quer ter bênção? Cuide dos seus pais, mesmo que eles não estejam ainda com a boa consciência, ou que não estejam bem, cuide dos seus pais, porque o quarto mandamento é legítimo, é fundamental e consta de filhos conscientes e obedientes. Não importa a tua idade, obedeça os seus pais. Minha mãe, sempre quando vem, ela sempre me diz: eu sou sua mãe, e eu obedeço, porque na verdade ela é a minha mãe antes de eu ser padre, porque ela que sobretudo me educou, cuidou. Meu pai é a mesma coisa. Então honrar os pais é legitimamente importante.
vai dar felicidade, vai dar a nós condição de sermos ouvidos nas nossas orações. Ao mesmo tempo, na segunda leitura, nós vemos Paulo falar um pouco das relações familiares. Paulo vai dizer assim: a família é lugar de quê? De perdão, de mansidão, de amor, de concórdia, de respeito, de fidelidade. Então a família é o nosso lugar de encontrar o nosso suporte. Até ele vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros. E suportai, no grego, não é tolerar. Ele não está pedindo assim, tolere a sua família. No grego quer dizer dê suporte. Então a família, para nós, ela tem que ser cuidada. Dar suporte é nada mais, nada menos que cuidar, que dar o amparo, que dar a força necessária. E aí ele vai dizer o quão importante é desenvolvermos círculos virtuosos e não círculos viciosos, de ódio, rancor, fofoca, intriga, briga. Hoje, as nossas famílias, mais do que nunca, precisam de pontos de unidade, de referências de misericórdia, e não de pessoas que atormentam e geram mais dor e sofrimento. E nós, então, precisamos entender que nas nossas relações familiares, a fé precisa falar alto, para que a gente não cometa círculos viciosos. E aí, Paulo vai dizer: esposas, amem seus maridos e sejam solícitas. Maridos, respeitem as suas esposas e tratem-as como Cristo tratou a igreja. Ao mesmo tempo, filhos, sejam obedientes aos pais. Os pais sabem o que é melhor para os filhos. E melhor para os filhos não é intimidá-los, não é bater, não é forçar nada não. É transmitir a fé, é educar na fé, é dar aos filhos a condição de amanhã fazerem boas escolhas. Então hoje, celebrando a Sagrada Família, a gente precisa notar, todas as nossas famílias têm luta, têm dificuldade, mas não podemos nos esquecer que temos que sonhar o sonho de Deus. Temos que colocar Deus em tudo isso e pedir sempre a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, para que a gente não desista das nossas famílias. Não desista, gente. Não desista da tua família jamais. Lute o quanto for preciso para que a tua família seja cuidada, amparada e protegida por Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.